A Páscoa é comemorada todos os anos e esperada por todos, principalmente aqueles que adoram e apreciam chocolate. E a figura principal da Páscoa é um coelhinho e um cântico que todos conhecem, que diz: Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim um ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim. Porém, nesta reflexão, aprenderemos o verdadeiro sentido da Páscoa. A Bíblia nos adverte para sermos conhecedores das Santas Escrituras, pois muitos têm sido enganados por falta de conhecimento bíblico. O Senhor Jesus alerta-nos: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A palavra e o termo Páscoa é oriunda das Escrituras Sagradas. Sua origem vem da extraordinária e gloriosa libertação de Israel, depois de 400 anos escravizado no Egito pelo rei egípcio Faraó. Páscoa significa passar por cima, poupar, pular. Deus mandaria um terrível juízo na 10ª praga contra os egípcios, para o povo de Israel ser liberto da escravidão. Deus enviaria um anjo da morte, um anjo destruidor, que mataria todos os primogênitos, ou seja, o primeiro filho de cada família. À meia-noite, este anjo da morte passaria então em todo o Egito e trazendo com ele a morte, a tristeza, o pranto e a dor e o sofrimento. Porém, ao povo de Deus, o Senhor ordenou a todas as famílias que sacrificassem um cordeiro sem defeito, e o sangue do cordeiro morto fosse passado e borrifado nas portas das casas de cada família do povo de Israel. E à meia-noite, quando o anjo da morte passasse pelo Egito, e quando ele visse o sangue do cordeiro morto passado nas portas das casas do povo de Deus, ele pouparia, ou seja, ele pularia por cima das casas quando ele visse aquele sangue passado nos umbrais das portas do povo de Deus. O anjo da morte pouparia e teria misericórdia, pois o sangue livraria do juízo e da morte e da condenação divina, apontando futuristicamente para a declaração de João Batista antes de batizar o Senhor Jesus, que disse no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, que nos diz: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, o Filho de Deus veio ao mundo, nascendo em um ventre de uma virgem, cresceu e viveu entre nós, padecendo em trabalhos, passando as mesmas dificuldades e necessidades como homem. Ele teve sede, cansaço físico, ele teve fome e também passou dores e até mesmo agonia profunda, tornando-se seu suor em sangue, como diz no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 44, que nos diz: e posto em agonia,
orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. O Cordeiro de Deus, ou Cordeiro Pascual, já estava vertendo seu precioso sangue, que na cruz consumaria, ou seja, terminaria a gloriosa obra redentora e remidora para a salvação e perdão dos pecados dos pecadores que estão condenados ao juízo eterno e à condenação eterna no lago que arde com fogo e enxofre. Porém, o profeta Isaías, no capítulo 53, no verso 3 em diante, nos diz assim: pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experimentou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma, e no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca, agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosquiadores. Ele não expressou nenhuma palavra e não abriu a sua boca. Bendito é o nome do Senhor. Como um cordeiro pascual, o Filho de Deus está agora em uma cruz, morrendo por nós, por mim e por você, para não sermos condenados. E ao terceiro dia, aquele que era cordeiro foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Agora ele ressuscita dentre os mortos, porém não mais como um cordeiro, mas agora ele é o leão da tribo de Judá, aquele que venceu a morte e esmagou a cabeça da serpente, que é Satanás, e o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores é o Senhor Jesus. Ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, e tenho a chave da morte e do inferno. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Em resumo, a Páscoa verdadeira, na sua íntegra, é a comemoração do povo de Deus sendo libertos da escravidão e da condenação e do juízo, sendo eles poupados do anjo da morte pelo sangue do Cordeiro. Assim são todos os que creem no Cordeiro de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo e nos livra da escravidão do pecado e da condenação eterna. Bendito é o nome do Senhor. Pense nisso, irmão. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você já sabe, querido, Jesus te ama e eu também. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.